Nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer esse efeito de eletricidade e além do efeito de eletricidade, eu vou te mostrar como você pode ambientar a imagem com relação à cena. Então bora baixar as imagens que tá aqui no link da descrição e fazer esse projeto junto. Caso você não seja inscrito, se inscreva, curta se esse vídeo te ajudar. E eu tenho um desafio para fazer com você. Caso você queira o PSD de todas essas composições que está passando aqui na tela, fica até o final desse vídeo que a gente tem um desafio interessante e se a gente cumprir esse desafio, eu libero esse PSD de forma gratuita aqui para vocês, beleza? Então, bora pro vídeo. Então, bora começar a criar aqui a nossa composição, montar a nossa cena. E a primeira coisa que nós vamos fazer é trazer a imagem da menina. Eu deixei ela recortada e também deixei ela sem o recorte, caso você queira praticar, beleza? Cliquei em abrir, vou dar um Ctrl A aqui, Ctrl C, vou trazer para nossa cena, vou converter em Smart Object, posicionar ela aqui de uma maneira que fique legal. Acho que assim já ficou legal. Próxima coisa, vou trazer o nosso BG. Inclusive esse BG aqui tá muito legal. É um cenário meio apocalíptico, combina bastante com essa imagem aqui. Ela meio que combinou muito com essa imagem. Vou trazer para baixo da menina. Deixa eu reposicionar aqui melhor. Deixa eu ver uma posição que faça sentido. Show. Feito isso, eu vou desabilitar esse BG aqui e deletar. Agora eu vou dar um Ctrl G, criar um grupo chamado BG e Ctrl G na layer de cima da menina chamado mulher. Fechou? Aqui no grupo do BG eu vou trazer um pouquinho de perspectiva. Ele já está numa perspectiva bem interessante, mas vou trazer um pouquinho mais aplicando um blur. Vou vir aqui em Filter, Blur, Gaussian Blur. Ele já estava setado 8.5 porque eu estava trabalhando com ele. Então eu vou deixar 8.5, foi um blur que eu achei que ficou bem interessante, mas caso você queira deixar mais ou menos, funciona, porque tá muito legal esse BG. Cliquei em OK. Acima desse BG, eu vou trazer um pouquinho mais de iluminação para essa área aqui de fogo. Para fazer isso, eu vou criar um Solid Color na cor mais ou menos aqui laranja, que lembra um pouquinho. Aqui no modo de mesclagem, eu vou deixar em Color Dodge. Repare como ele deixou bem mais exposto a iluminação que ele tinha lá atrás do BG. Aqui na máscara vou dar um Ctrl I para inverter e com a ferramenta de Brush na cor branca vou diminuir um pouco a opacidade e o flow, inverter aqui o Color Picker e revelar aqui nessa parte para trazer um pouquinho mais de iluminação, de brilho. Show! Agora, bora começar a ambientar a nossa personagem aqui na nossa cena. E no modo de mesclagem do grupo, como vocês já sabem, a gente vai deixar em normal para que todos os ajustes que a gente aplicar dentro desse grupo fique só dentro desse grupo, não passe para as layers de baixo. Então, acima da menina, a gente vai criar um ajuste de curva e vou diminuir os pontos de highlights. E aqui eu dei um pouquinho de contrastado aqui nos highlights que a gente aplicou. Vou inverter a máscara e revelar nas partes que não recebem tanta iluminação, tanta informação de brilho. Vou diminuir a opacidade do flow e aqui nessa parte a gente pode revelar que a gente não vai ter tanta informação de brilho. O nosso efeito de eletricidade vai estar aqui no bastão, então a gente vai receber uma maior quantidade de brilho aqui nessa parte do rosto. Nessa outra parte nem tanto. Então aqui a gente pode aplicar um pouquinho também. Nessa parte do braço vai receber iluminação do bastão. Vamos deixar do jeito que tá. E aqui a gente vai aplicar maior quantidade de sombras também. Nessa parte também, nessa parte do braço faz sentido. Deixa eu aplicar um pouquinho mais nessa parte do cabelo. Acho que aqui, que nem tanto. Vamos ver um antes e um depois. A gente já criou um pouquinho mais de volume de sombra. E agora vamos trazer um volume de iluminação. E para isso eu vou usar um filtro de exposição. E aqui em Exposure a gente aumenta a quantidade de exposição, deixa mais ou menos 1,15, aqui tá interessante. Venho na máscara, Ctrl I, inverto, ferramenta de brush na cor branca, a gente vem revelando em algumas partes aqui. Lembrando que o efeito de eletricidade eu vou deixar nesse bastão, então faz sentido eu iluminar um pouquinho mais iluminado algumas partes aqui do bastão. Nessa parte aqui do peito também vai receber iluminação, informação de luz, aqui na luva também e aqui nessa parte do braço. Nessa parte do braço também faz sentido, pois vai estar vindo daqui e aqui já ficou legal, interessante. Essa parte do cabelo, essa parte do rosto também faz sentido a gente deixar mais iluminado e a gente precisa aplicar mais iluminação também nessa parte esquerda aqui do braço dela,
pois está vindo uma luz lá de trás, né? Um brilho do fogo lá de trás. Então vamos revelar aqui nessa parte do braço também, aqui abaixo também faz sentido. Fechou, já tá ficando com um volume interessante aqui, essa parte do capacete. E agora eu vou duplicar esse ajuste que a gente aplicou, mas deixa eu pintar a máscara toda de branca pra gente ver como que tá ficando esse ajuste. Vou aumentar mais esse ajuste, 1,6 já tá legal. Vou inverter, Ctrl I, e eu revelo aqui de forma mais detalhadas em algumas partes aqui na lateral. Como eu já disse, está recebendo quantidade, informação de brilho lá de trás, então faz sentido a gente iluminar aqui a partir do braço dela. Aqui na luva também a gente vai ter um pouquinho maior de quantidade de luz. Aqui no bastão, nessa parte. Olha um antes de um depois, a gente já tem um resultado bem interessante. Só que esse brilho aqui, ele não tá frio, né? Ele tá vindo de uma coloração de um fogo, então a gente precisa aplicar um color balance para deixar essa coloração um pouquinho mais ambientada com relação ao fundo. Então vamos vir aqui e aplicar um ajuste de color balance. E nesse color balance a gente precisa aplicar cores vermelhas, amarelas também, e eu tô aplicando nos meios tons. Agora vamos aplicar nos highlights. Aplicar um pouquinho mais de vermelho, um pouquinho mais de amarelo, e nos shadows, nas sombras, mesma coisa. Um pouco de vermelho e um pouco de amarelo. Volto na máscara, Ctrl I, ferramentas de brush. A gente vem revelando só nessa parte que tá recebendo informação de brilho mais quente, beleza? Nessa parte também faz sentido. Assim a gente tem um resultado bem legal. A gente integra bem melhor a nossa personagem com relação ao fundo. E agora, pra gente finalizar essa primeira parte aqui de integração, de ambientação da personagem com relação ao fundo, eu vou criar mais uma curva. E nessa curva eu vou saturar, vou contrastar bastante os highlights aqui. Então, cliquei aqui no meio, trouxe maior quantidade de highlights e vou aplicar um Blend If. Cliquei 2 vezes na Layer, chamei o Layer Style. E aqui no Blend If eu vou vir nesse segundo slide. Vou trazer ele aqui mais para o meio, segurar a tecla Alt e abrir o slide para ele suavizar melhor essa passagem de slide de highlights que a gente está aplicando. Fica interessante. Já ficou interessante. Vou clicar em OK, volto na máscara, Ctrl I e com a ferramenta de brush na cor branca, deixei a opacidade e o flow mais baixa mesmo. Eu venho revelando nessas partes aqui para criar um pouquinho mais de volume no rosto dela e a gente tem um resultado bem interessante. A gente vai chamar mais a atenção dos nossos olhos aqui para essa parte do rosto. Aqui também dá pra gente aplicar um pouquinho mais. Aqui nos lábios dela a gente já tem um volume de brilho interessante, vamos aumentar. E aqui no queixo também. A gente está praticamente só aumentando essa quantidade de volume de highlights que nós já temos. Finalizamos essa parte, agora vamos para o tema desse tutorial, né? Para a parte mais importante, que é criar esses efeitos de eletricidade. Então, para criar, eu vou criar um grupo, vou chamar de eletricidade. E o procedimento que a gente vai aplicar aqui, o processo, é praticamente os mesmos princípios que a gente aplicou naquele tutorial de linhas mágicas. Inclusive, se você não viu ainda esse vídeo, eu vou deixar na descrição, porque tá bem interessante, bem legal, e a gente tem diversas possibilidades de aplicar aquele efeito em vários tipos de projeto. Então, mesmo processo, vou criar um solid color dentro desse grupo preto, acima desse solid color uma layer vazia e acima da layer vazia vou chamar um gradient map. E agora vamos colorir esse gradient map. O primeiro ponto aqui de gradiente a gente traz a cor preta, o segundo eu vou trazer uma cor mais marronzinha aqui. Já ficou interessante, porque eu quero ter um efeito meio que de fogo, sabe? Mas caso você queira outro tipo de cor, não tem problema, você pode escolher outro tipo de cor. Nesse ponto aqui eu vou trazer um amarelo. Mas é interessante deixar sempre esse primeiro ponto preto, um segundo um pouquinho mais escuro, o terceiro a cor principal e a última é a que vai dar um pouquinho mais de brilho. Então eu vou escolher o branco. Fechou. Feito isso, volto no grupo, deixo o modo de mesclagem em screen, pra gente esconder tudo que é preto. E agora, na nossa layer, a gente vem aqui na ferramenta de brush e escolhe um brush de eletricidade. Eu já tô com os brushes aqui instalados, mas eu vou clicar aqui com o botão direito, vou deletar esse grupo de brushes e eu vou instalar junto com vocês. Caso você não tenha instalado ainda, você pode vir aqui nas configurações de brush, na engrenagem, import brushes, e escolher o brushes e clicar em load, beleza? Essa é uma maneira. A outra forma de você instalar esse brush é você ir diretamente na pasta. Então, só ir na pasta onde o brush está salvo e você clicar com o botão de enter que ele já instala para você.
Percebe que a gente volta aqui nas configurações do brush e a gente já tem esses brushes de eletricidade instalados. Beleza? Eu vou escolher esse 2500, que eu acho que é um brush que já está bem interessante. Estava fazendo alguns testes com ele e eu gostei bastante. E aqui a gente pode posicionar ele numa posição que faça sentido com relação ao nosso bastão. Eu estou chamando essa janelinha aqui de brush, clicando com o botão direito. Então, clicou o botão direito, ele chama essa janelinha de configuração do brush. E agora, sim, a gente configurou, deixou branco, posicionou ele melhor, deixa o brush na cor branca, a opacidade 100%, flow 100%. Legal. Esse primeiro eu vou revelar ele aqui um pouquinho mais próximo da mão. Beleza? Então é só clicar que ele revela. E repare que ele trouxe esse efeito de eletricidade para cima do rosto dela. Então não faz sentido agora a gente deixar aqui. Então com a ferramenta de borracha, eu acessei a ferramenta clicando no atalho E. A gente vem apagando dessa parte aqui que não faz nenhum sentido a gente deixar. Beleza? Eu vou tirar um pouquinho dessas linhas também para não deixar tão suja a nossa composição. E essa parte de baixo que está acima da luva também, que a gente pode aproximar e detalhar melhor. Nós temos duas formas interessantes de aplicar mais efeitos de eletricidade. A primeira é duplicar Ctrl J, Ctrl T para ativar o Free Transform e a gente posicionar ele de uma forma diferente. Depois, com a ferramenta de borracha, a gente vem refinando o brush que a gente duplicou. Acho que aqui tá interessante. Esse primeiro brush aqui dá pra gente refinar um pouquinho melhor. Essas partes aqui não ficou tão interessante. Então, beleza. A outra forma é criar uma nova layer. Com a ferramenta de brush, a gente trazer outros formatos, trazer em outra posição. O brush que a gente já tem aqui no brush que a gente já tem instalado. Beleza, acho que aqui tá ficando legal, tá ficando interessante. Vou criar uma nova layer, vou chamar o mesmo brush também. Eu tô usando o mesmo brush porque eu achei ele bem interessante, mas tem vários e vários brushes aqui para você testar e ver qual fica mais interessante, faz mais sentido. Esse daqui eu vou rotacionar ele e vou revelar nessa parte aqui. Ferramenta de borracha, a gente vem refinando melhor. Uma nova layer, eu vou trazer um brush numa posição diferente. Legal. Borracha, venho apagando que eu não quero. Beleza, efeito de eletricidade criado. Agora a gente pode aplicar um pouquinho mais de glow, um pouquinho mais de brilho nesses efeitos de eletricidade que a gente acabou de criar. E a gente pode fazer isso chamando o Layer Style. Então vou clicar duas vezes aqui na Layer e aqui eu vou chamar um Other Glue. Ativei o Other Glue e aqui nas configurações eu posso diminuir um pouquinho a opacidade, vou deixar a opacidade aqui mais ou menos 50, tá legal. E aqui no spread, né, que é a forma que a gente tem de espalhar esse efeito de glow, vou deixar em 0. E no tamanho eu vou deixar no máximo em 250 pixels. Beleza? Feito isso eu clico em OK. Beleza, e agora eu preciso aplicar esse mesmo glow nas outras layers que a gente criou. E eu posso fazer isso chamando Layer Style e tal, e criando um por um, mas nós temos uma maneira, um hackzinho um pouquinho mais interessante, que facilita e otimiza bem melhor o nosso tempo aqui. É copiando e colando esse Layer Style. E para eu copiar, eu seguro a tecla Alt, clico aqui no Other Glue, nos Effects, e trago para a layer que eu quero aplicar esse Other Glue também. Percebe que ele já aplicou. Então, mesmo processo. Tecla Alt pressionado, clico no efeito e solto na layer que eu quero aplicar. Beleza? E assim eu aplico nas outras layers também. Fechou. Assim a gente já tem um resultado bem legal, bem interessante. Beleza, e agora eu vou agrupar todas essas layers para mim fazer um refino melhor. Então, Shift eu cliquei na primeira e na última ele selecionou todos. Ctrl G, criei um grupo. Vou criar uma máscara para esse grupo. Vou chamar a ferramenta de Brush, mas eu vou citar ela e escolher a ferramenta padrão. Diminuir um pouquinho, vou diminuir um pouco a opacidade e o flow. Vou deixar a cor de primeiro plano preta. E aqui eu vou refinando um pouquinho melhor esses efeitos de eletricidade que a gente aplicou. Assim a gente já tem um resultado bem legal, bem interessante. Então aqui a gente aplicou o nosso efeito de eletricidade, mas vamos aqui com a cerejinha do bolo. Eu vou criar uma nova layer, vou chamar a ferramenta de brush na cor branca mesmo, diminuir a opacidade do flow, vou deixar 57,63 como tá ali, e vou revelar esse efeito aqui dentro do olho dela, para a gente ter um resultado ainda melhor. Ferramenta de borracha aqui, deixa eu diminuir o flow e a opacidade, eu venho refinando um pouquinho melhor.
Ferramentas de brush, na cor branco a gente revela nessa parte aqui. Feito isso, eu vou criar uma nova layer, e nessa nova layer, com a ferramenta de brush, eu venho criando aqui umas linhas mágicas. O mesmo que a gente fez naquele outro tutorial do joystick. Com a ferramenta de borracha a gente vem refinando melhor essas linhas que a gente acabou de criar. Assim a gente tem um resultado bem legal, bem interessante. E no outro olho também, vou criar essas linhas. E para finalizar, nós vamos vir aqui no grupo da mulher, vamos criar um ajuste de cor. Vamos trazer aqui um Color Balance, e aqui no Color Balance vamos trazer uma quantidade maior de vermelhos, nos meios tons, de amarelos. Vamos vir aqui no Highlights, nos Highlights trazer mais amarelo, mais vermelho também. E nos Shadows, nas sombras, trazer mais vermelho e mais amarelo também. Feito isso, volta na máscara, Ctrl I para inverter a máscara, e com a ferramenta de brush vou deixar a opacidade e o flow bem baixo, 33, 33 já está interessante, e a gente vem revelando nessas partes aqui que está recebendo quantidade de luz amarela, beleza? Principalmente nessa parte do capacete, aqui a gente pode deixar bem forte, mais forte, nessa parte do rosto também, do ombro. Aqui do tórax também faz sentido a gente trazer um pouquinho mais de coloração amarela. Do braço, das luvas, nessa parte também, do braço enfaixado. E assim a gente ambienta bem mais e traz mais iluminação na nossa personagem com relação ao efeito que a gente aplicou. E aqui tá um antes e um depois, já tá legal, bem interessante esse efeito. E agora vamos trazer umas faíscas, então Ctrl O, vou transformar em Smart Object. Vou ativar o Free Transform, Ctrl T e reposicionar aqui. Eu vou criar um grupo chamado faíscas mesmo. As faíscas dentro desse grupo, e o modo de mesclagem da faísca a gente deixa em Screen. Vou chamar uma máscara para essa faísca, uma máscara preta, e para chamar essa máscara já preta é só segurar a tecla Alt e clicar nesse botão de criação de máscara. Agora com a ferramenta de brush eu vou deixar a opacidade e o flow em 100%, na cor branca a gente vem revelando onde a gente quer que tenha uma quantidade de faísca. Estamos tendo um resultado interessante, vou apagar um pouquinho, e a nossa faísca terminou ali, então Ctrl J e vou trazer aqui para cima também. Bom, e aqui está a nossa composição, né, o nosso efeito de eletricidade. Espero muito que você tenha gostado, porque além desse efeito a gente aplicou volume de sombra, de brilho, a gente ambientou a nossa imagem com relação ao fundo, trouxe algumas técnicas de glow effect nesse tutorial também. Então espero muito que você tenha curtido. Inclusive eu abri aqui os outros projetos para eu te mostrar que o processo foi exatamente o mesmo que eu apliquei nesse vídeo aqui em aula. E caso você queira, eu vou deixar essas imagens disponíveis também para você treinar essas técnicas que você acabou de aprender com essas outras imagens. E nessa imagem aqui dessa guerreira, a gente aplicou o mesmo processo. Eu trouxe um BG bem interessante, aliás, eu vou abrir ele aqui. Eu abri o objeto inteligente dele e percebe que é bem interessante esse background aqui. Apliquei um Gaussian Blur, como eu apliquei no outro, na outra imagem. E aqui na imagem da mulher a gente ambientou ela trazendo, e aqui na guerreira a gente ambientou ela trazendo um Color Balance, né? Trazendo mais brilhos amarelos. Também trouxe um ajuste de curva, trazendo mais sombras aqui para essa parte lateral direita, onde não está recebendo tanta iluminação. Também trouxe uma exposição de brilhos aqui mais perto da espada. Também trouxe mais um ajuste aqui de sombra para aplicar aqui na lateralzinha aqui do braço dela. E aqui nos raios não tem segredo, mesmo processo. Criei aqui o nosso Gradient Map da mesma cor. E aqui nos raios eu fiz exatamente como eu fiz na aula, no tutorial, aplicando um brush de raio. E para ficar mais interessante, eu dupliquei os raios que eu tinha acabado de criar. Assim a gente ficou com um efeito forte e mais interessante. E além disso, aqui no rosto, a mesma técnica que eu apliquei no olho lá do tutorial, eu apliquei em algumas partes aqui do rosto da mulher. Então ao invés de eu colocar no olho inteiro, eu coloquei só na pupila dela, onde já tinha uma quantidade de amarelo. E nessas linhas aqui da maquiagem desse desenho que já tinha. Então a gente teve um resultado bem interessante. Eu poderia criar uma nova layer e com o brush revelar
nesses pontinhos aqui, mas eu não achei que ficaria tão interessante, então eu não revelei. Acho que ia ficar muita informação, mas caso você queira, você pode revelar. Inclusive eu revelei aqui nos lábios dela também, como você pode perceber, tem mais volume ali de brilho nos lábios. Sim, a gente teve um resultado bem interessante. E aqui no último grupo eu apliquei as nossas faíscas. Assim a gente teve um resultado bem legal. E fora isso, que eu não mostrei lá em aula, eu apliquei um Photo Filter. Aqui em Photo Filter eu trouxe aqui para dentro desse grupo e apliquei. E esse Photo Filter é bem interessante, esse filtro de foto, né? A gente tem algumas iluminações interessantes que a gente pode aplicar. E fora essa composição, aqui nessa composição aqui do Black Monster, né, da nossa latinha, eu fiz a mesma coisa. No BG, ao invés de eu colocar um background, eu trouxe algumas fumaças. No produto eu ambientei exatamente com os mesmos ajustes, sombra, brilho, curva, exposição. No Color Balance, ao invés de eu trazer uma cor vermelha, eu trouxe uma cor verde. Então aqui não tem tanto segredo. E nos raios, a diferença também das outras composições é porque na cor do Gradient Map eu trouxe as cores verdes, né? Um preto, um verde mais escuro, um verde mais claro e um branco. Então aqui não tem tanto segredo. E aqui nos Effects eu trouxe um pouco mais de blur e trouxe também um flare de luz perto aqui do brilho da garrafa. Assim a gente teve um resultado bem legal, bem satisfatório, bem interessante também com essa composição aqui. E falando do desafio que eu comentei no início do vídeo, se esse tutorial chegar a 100 likes eu libero um PSD, que seria esse PSD aqui. Se chegar a 200 likes eu libero o segundo PSD, que é dessa mulher aqui. E se chegar a 300 likes eu libero o PSD aqui completo desse Black Monster também. Então a cada 100 likes a gente libera um PSD, assim a gente faz um desafio e eu tenho uma noção melhor também se você está curtindo, se você está gostando do conteúdo que a gente está trazendo, beleza? Então, sem mais delongas, muito obrigado se você ficou até aqui, se você acompanhou o tutorial. Eu espero muito que eu tenha te ajudado com essas técnicas que eu trouxe nesse vídeo. Espero que você aplique nos seus próximos projetos, jobs também. E caso você não seja inscrito, se inscreva porque tem bastante conteúdo aí que a gente vai trazer, bastante conteúdo pauleira. Então, até o próximo vídeo e valeu!